Boa noite, amada igreja. Queremos nessa noite agradecer a Deus pela essa rica oportunidade de estar na presença de Deus, na casa de Deus. Você está diante do instrumento facilitador, que é a Bíblia. E muitas das vezes nós estamos em conflito, em perturbações e todo tipo daquelas coisas que não nos deixa chegar a essa palavra. Tenha força, busque a Deus. Não faça desse momento seu um momento de continuidade da liturgia, não. Que essa palavra dessa noite possa arder no seu coração, no seu interior, que faça a vontade de Deus, porque nós estaremos nos alimentando dessa palavra nessa noite e nos preparando para ver a voz do Senhor através do pregador dessa noite. E, portanto, pedimos que você esteja de pé nessa noite. Estaremos lendo 1 Pedro, no capítulo 2, de 1 a 10, nós estaremos lendo de forma alternada. 1 Pedro 2, de 1 a 10. E diz assim a palavra do Senhor: aos crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E se que já tende a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. mas também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificada a casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de ofertardes sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outro, portanto, os que credes, preciosidade mais para que os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançadas a misericórdia. Podeis assentar, estaremos nos preparando nessa hora para ouvir a palavra de Deus através do nosso reverendo Isaías Cavalcante. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo com a marca de Deus. Paul Gaudier disse que a igreja só pode ser considerada
em relação a Cristo, porque ela só existe por meio dele, nele e para ele. E Dietrich Bonhoeffer disse que a glória da igreja local é que ela não é local. A igreja só é igreja quando existe para os outros. O texto mostra um povo que não era e se tornou. Que em Cristo, a pedra angular, a principal pedra de esquina, nós nos tornamos pedras vivas e fomos inseridos num edifício espiritual e assim constituídos espiritualmente templo do Espírito Santo. Nós iremos examinar de forma direta, especialmente o verso 9, que foi relido. Um povo marcado por Deus, com a marca da eleição. Pedro declara: vós, porém, sois raça eleita, porque obedeceis a palavra. Ele se dirigia aos crentes, aos eleitos, aos salvos, àqueles que obedeciam a palavra de Deus. A estrutura do verso 9 forma uma série de 4 designações do caráter corporativo dos crentes, seguido de uma descrição da missão para a qual eles foram chamados. A expressão no grego que designa raça é genos e tem o sentido de povo, raça, geração eleita. Este povo foi escolhido por Deus, foi eleito na eternidade, antes da criação do mundo visível, do mundo material, e possivelmente antes da criação do mundo invisível, do mundo espiritual. Os eleitos foram escolhidos por Deus na própria eternidade. E Pedro faz esta designação, dizendo que este povo, que foi constituído como povo de Deus, é uma raça eleita. Os cristãos são vistos aqui por Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, como formando uma nova raça, diferente tanto dos judeus quanto dos gentios, outros povos da época. Então, é uma nova etnia, uma nova raça, um novo povo que foi constituído por Deus em Jesus Cristo. Pedro traz essa primeira marca de Deus no seu povo, a marca da eleição. Uma etnia espiritual, ou seja, praticamente uma terceira raça. É claro que numa dimensão espiritual,
porque este povo seria constituído de pessoas de várias etnias, de várias raças, de várias nações. Ele está falando da igreja. Este novo povo assume os privilégios e as promessas que pertenciam ao povo judeu. Por o povo judeu, ter desobedecido a palavra e rejeitado o Messias. Então, a igreja, como povo de Deus, substitui a nação de Israel. Ela é constituída o Israel espiritual, uma nação formada por povos de várias etnias. A escolha soberana divina, a predestinação, acontece na própria eternidade. Quando Deus, num ato soberano de amor e justiça irrepreensível, escolhe aqueles a quem Ele vai salvar em Cristo. E envia o seu Filho para realizar a obra expiatória, para que os eleitos fossem salvos no tempo, alcançados pela graça de Deus. E graça é favor imerecido. Não havia nenhum mérito naqueles que queriam ser eleitos. Foi um ato de amor soberano e justo de Deus, na eternidade, que os escolheu, que no tempo os salvou, através de Jesus Cristo. E a salvação lhes foi aplicada pelo Espírito Santo. Isso não tira a responsabilidade daqueles que rejeitaram a palavra de Deus, daqueles que rejeitaram o Salvador, inclusive a nação de Israel. O próprio Cristo diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Deus escolhe na eternidade, no ato de amor sublime e soberano, e no tempo, estes eleitos são alcançados pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, são salvos em Cristo, e o Espírito Santo é interiorizado neles. Este povo a que Pedro se refere é marcado por Deus, primeiramente, com a marca da eleição. Vós, porém, sois raça eleita. Mas este povo é marcado também com a marca do sacerdócio. Um povo diferente, constituído por Deus em Cristo e em sua obra redentora, em sua obra expiatória, em sua obra salvadora. Vós, porém, sois
raça eleita, sacerdócio real. O sacerdócio de Melquisedeque aparece antes da lei, apontando para o sacerdócio de Cristo. E o escritor aos Hebreus declara: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós, os crentes, fomos inseridos no sacerdócio de Cristo. Mas Pedro ousa dizer que nós, cristãos, eleitos, salvos, temos um sacerdócio real, porque Cristo exerceu os 3 ofícios. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele ainda é rei. Continua sendo sacerdote, porque ele está à destra do Pai, de onde intercede por nós. Então nós fomos inseridos em Cristo e inseridos também no seu sacerdócio. Depois do sacerdócio de Melquisedeque, veio o sacerdócio levítico. Cristo não pertencia ao sacerdócio levítico. Ele era da tribo de Judá, mas ele pertencia ao sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque era um tipo de Cristo e apontava para o sacerdócio eterno de Cristo. Na graça, após a lei, Cristo vem e estabelece o seu sacerdócio. Oferece o sacrifício de si mesmo, sacrifício vicário, onde ele nos substitui, levando sobre si o nosso pecado, a nossa condenação, fazendo a paz entre nós e o nosso Deus. Ele nos insere em seu amor, nos insere em sua graça, e nós somos também inseridos em seu sacerdócio. Por isso, Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, ousa dizer que nós, os eleitos, os salvos, somos sacerdócio real. Sacerdócio porque fazemos parte do sacerdócio de Cristo. Real porque estamos ligados ao reino de Deus, ligados ao ofício real de Cristo. Ele é rei. Então, nós somos sacerdotes ligados a ele e também somos os seus súditos. Por isso, Pedro diz que nós exercemos o sacerdócio real, porque servimos ao Rei da terra e dos céus, e assim temos parte na sua natureza real. E esse sacerdócio é real porque é serviço em prol da basileia do reino do nosso
Deus. Então, queridos, esta segunda marca acompanha o povo de Deus, acompanha os filhos de Deus. Todo verdadeiro cristão é um sacerdote, no sentido de ter acesso igual e imediato a Deus. Não precisamos de outros mediadores ou co-mediadores. Temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas nós servimos pessoalmente a Deus em Cristo. Nós intercedemos pelos outros, oramos, ministramos a palavra, então estamos exercendo o sacerdócio real. Além de levar outros a receberem o sacrifício definitivo a Deus, ou seja, Jesus Cristo, porque nós anunciamos a salvação em Cristo e falamos da sua morte, o sacrifício único e eterno para que vidas sejam salvas. Então, isto é exercer o sacerdócio real. Um povo marcado por Deus, com a marca da eleição, com a marca do sacerdócio, mas também com a marca da santidade. Pedro disse: nação santa, etnos agios, um povo separado, uma nação que foi reservada para Deus, escolhida em Cristo, separada em Cristo e que vive em Cristo para Deus. Os cristãos, vistos como comunidade, vistos como corpo vivo de Cristo, vistos como o Israel espiritual, devem ter a sua vida totalmente santificada na presença do Senhor. Pedro usa uma linguagem muito interessante, que nós devemos nos despojar, nos despir de todo o pecado, ou seja, assumir uma vida de total santidade na presença de Deus. Que devemos ter anseio pelo alimento espiritual genuíno, que é a palavra de Deus, corretamente interpretada. Que devemos desenvolver a nossa fé, a nossa salvação. Devemos crescer espiritualmente em Cristo para atingirmos a maturidade espiritual. Não continuar como criança, tomando leite ainda, mas devemos crescer espiritualmente, rumo à maturidade espiritual. Devemos nos aproximar
totalmente de Cristo. E ele usa uma expressão muito significativa: chegando-vos a Ele, a Cristo, sendo íntimo dele, estando em constante comunhão com Ele, vivendo nele, vivendo por Ele, vivendo para Ele. E ele usa uma expressão muito bonita: Cristo, a pedra que vive. Uma alusão ao Cristo ressurreto. Por isso, nós cristãos somos denominados pedras que vivem, porque estamos ligados à rocha viva, à rocha dos séculos, a pedra viva que é o Senhor Jesus. Então, este povo especial, privilegiado, é marcado por Deus com a marca da eleição, com a marca da santificação, com a marca do sacerdócio e também com a marca da exclusividade. Deus não admite infidelidade. Pedro declara: povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já pensou nessa expressão? Nós, como povo de Deus, pertencemos. Deus tem a nossa posse e Ele requer exclusividade. Você admitiria dividir o seu amado, a sua amada com alguém? Deus também não admite. Por isso, Pedro ousa dizer, com essa expressão tão significativa, que Deus não permite que tenhamos o coração dividido. Ele requer exclusividade de cada um de nós. Somos dele e devemos ser exclusivamente dele. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Há uma outra tradução que apresenta a possibilidade: povo para aquisição, para posse exclusiva de Deus. Este povo é o povo de sua particular propriedade. A igreja se apropria do título de povo de Deus do Antigo Testamento, entendendo-se como a sua continuação na história. A igreja é o novo Israel, é o Israel espiritual, agora constituído de várias etnias, de vários povos, de todas as nações. O profeta Isaías fala de um povo que seria formado. E o salmista
declara profeticamente, no Salmo 102, verso 18: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Israel já existia, mas a palavra profética de Isaías 43, 21, repetida aqui no Salmo 102, 18, é do surgimento do novo Israel, do Israel espiritual, a igreja de Deus, da qual fazemos parte, a qual pertencemos. Deus não aceita um coração dividido. Somos o seu povo e ovelhas do seu pastoreio. Mas há uma última marca nesse texto. O povo de Deus é marcado com a marca da proclamação. Há um objetivo maior, o de proclamar a graça, divulgar o amor de Deus, manifestar a sua misericórdia em Cristo, a fim de proclamar, diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão é proclamar as virtudes. A palavra grega aretas fala de excelências, grandezas e até louvor. Então a igreja, o novo Israel, tem a obrigação espiritual de anunciar ao mundo os grandes feitos de Deus, de proclamar o Cristo ressurreto, proclamar o amor de Deus, propagar a morte e a ressurreição de Cristo, anunciar a salvação e a vida eterna nele, Cristo. O louvor de Deus é a razão pela qual os cristãos são chamados a serem sacerdotes. Os cristãos adoram a Deus e testemunham às nações mediante os seus louvores. Pense, não apenas com a mente, mas reflita com o seu coração. Como povo eleito, vivendo sob a graça de Deus, tenhamos consciência da perseverança dos santos e total segurança quanto à nossa salvação. Deus preserva a nossa fé e nos preserva na fé em Cristo. Como povo de um Deus santo, sejamos santos como Ele é. E que o nosso coração
seja exclusivamente dele. Que a nossa vida seja integralmente consagrada a ele. Como povo de Deus, exerçamos o sacerdócio em Cristo para oferecer sacrifício espiritual de adoração e anúncio do reino de Deus. A igreja é uma comunidade cristocêntrica. As suas atividades devem ser inspiradas e dirigidas por Cristo. O motivo dela é Cristo. O modelo dela é Cristo. O objetivo é Cristo. Palavras do teólogo Langston. Somos a igreja, o novo Israel espiritual, um povo diferente para fazer diferença, um povo com a marca de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.